Vamos ler a Bíblia. Vamos ler Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 1. Ruth 1, versículo 13. Do versículo 1 ao 14. Se vocês acharam, eu vou ler Ruth, capítulo 1, versículo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, chorando em alta voz, e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai filhas minhas. Ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ieis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ieis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. A órfã com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Nós lemos até o versículo 14. No livro de Ruth, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Começa assim. Então, esses dias, quando a gente vê no livro de Mateus, né, tá escrito que Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos, Judá gerou a de Tamar a Pérez e a Zera, Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Abinadab a Naasson, Naasson a Salmão. Então Salmão foi a época que um dos espias que ele entrou naquela terra de Canaã como espia, né, para poder espiar a terra, e ele se casou com Ruth. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e este Ruth gerou a Obed. Então, o Boaz, ele se casou com a Ruth, que é nora de Orfa. Então, quer dizer o quê? Que não depois de muito tempo eles entrarem nessa terra, veio a fome na terra de Jerusalém, de Canaã, né? Então, Deus falou que a terra de Canaã é uma terra de bênção. Nossa, então isso é muito interessante. Eu vivendo a minha vida, eu fico pensando, que será a fome, né? Eu tenho essa dificuldade, aquela outra, mas qual é a fome na minha vida? Então, todas aquelas dificuldades e problemas que eu tive se tornaram bênção para mim. Quando eu penso nisso, então o método que eu vivi até agora, se eu trocar a minha vida pelo que eu vivi, pelo meu método, pela vida de acreditar em Deus, então hoje, a partir de hoje, se você fizer isso, independente de quem seja, o motivo da gente receber o perdão do pecado e nascer de novo, sem nascer de novo, é impossível a gente receber condução de Deus. Por
porque Deus não conduz o pecador, né? Porque tem o muro do pecado entre o homem e Deus. Então, se todos vocês receberam o perdão do pecado, então vocês trabalhando, ganhando dinheiro, vivendo com seus negócios, né? Mas, a partir de agora, o poder de Deus vai começar a trabalhar na sua vida. Então, vocês vivendo pelo método do mundo, e se vocês agora trocarem o caminho para voltar a viver pelo caminho de Deus, pelo método de Deus, então, nesse momento, Jesus Cristo vai poder trabalhar vividamente na sua vida. Isso é uma coisa incrível. A outra vez, a gente tem alguns trabalhos e uns irmãos que trabalham na igreja me falaram, né? Depois que acabar o evento dos Estados Unidos, então o senhor vai direto para Tóquio. E ele falou que existe muitos representantes de países querendo encontrar o senhor no Japão. E esse evento ia acontecer em Yokohama. Ia ser um tempo bem curto, né? Que ia acabar o evento para poder se encontrar comigo. Ia ser um tempo muito curto e não pude me encontrar com todos. E eu me encontrei com 7 pessoas. E depois o meu filho se encontrou com o restante porque não deu tempo de eu me encontrar com eles. Quando eu vejo o que aconteceu, sabe o que é incrível? Mundialmente falando, Deus está trabalhando fortemente e está abrindo os caminhos. Quando a gente vê a internet, realmente é tão maravilhoso que a gente não tem nem como imaginar. O nosso objetivo é somente um. É pregar o evangelho. O nosso único objetivo é pregar o evangelho. Então Deus trabalha em nós. Na Coreia, tem muitos líderes cristãos e que nem reconhecem nem um pouquinho a missão Boa Notícia. Só ficam falando que a gente não ora, que a gente não dá dízimo. Nossa, falam um monte de mentira. E entre eles, nos criaram como pessoas herege. E o incrível, fazendo o CLF, eu falei sobre o perdão do pecado. Em cada cidade, a gente faz a cantata de Natal e a gente aluga um lugar bem grande, uma arena, e vem umas 4 ou 5 mil pessoas. E a gente vai para cada igreja, procura as igrejas e fala que estamos fazendo a cantata. E venham para fazer o estudo bíblico. Então, os pastores, vêm uns 250, 300, até 500 pastores. Então, eu prego por 1h30, 2 horas. E eu falei para eles, eu frequentava a igreja, mas nenhum pastor me falou exatamente sobre o perdão do pecado. Eles só me falavam para eu me arrepender. Eu nunca encontrei uma igreja onde as pessoas disseram que receberam perdão do pecado. E eu me esforcei para receber o perdão do pecado. Mas ninguém me falou exatamente como receber o perdão do pecado. E eu me esforcei, mas não adiantou. E sabe o que eu falei depois? Eu falei para eles que eu comecei a ler a Bíblia. O que eu falei? Que eu comecei a ler a Bíblia. A Bíblia da Coreia tem mais ou menos 1.800 páginas. Então, cada página uns 2 minutos para ler. Então, vai demorar uns 3.600 minutos, né? Então, antigamente, as pessoas não tinham relógio, elas contavam as horas com página, né? Então, 3.600 minutos é como 60 horas. Então, em uma semana, se eu ler 10 horas por dia, eu posso ler a Bíblia em uma semana. E eu fiz várias vezes isso.
Eu acho que eu fiz isso mais de 10 vezes, né? Eu li a Bíblia uma vez por semana. E eu li uma, 10, 20, 30, 40 vezes a Bíblia e ela, cada vez que eu li, era diferente. E o que eu percebi? Eu achei dentro da Bíblia sobre o sacrifício pelo pecado. Isso está falando é o mais básico sobre o perdão do pecado, não é? Quando eu abri sobre o sacrifício pelos pecados, aí está escrito o sacrifício quando os sacerdotes pecam, quando a congregação peca, quando um príncipe peca, quando qualquer pessoa peca. Então é bem dividido assim. E dentre esses 4 sacrifícios, eu escolhi o qualquer pessoa. Por quê? Eu sou uma pessoa qualquer, não sou nada, né? Eu não era um pastor ainda na época. E eu escolhi esse sacrifício pelos pecados por ignorância de qualquer pessoa. E em Levítico 4, 27 está escrito: se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou, se não fizessem, e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito. Tá, podia entender a cabra sem defeito, tá? Porque o salário do pecado é a morte. Então, somente uma cabra, se ela tiver defeito, se ela tiver pecado, não pode lavar o pecado. Para lavar o pecado, não adianta outra coisa, tem que ser a morte. Então, a cabra ia morrer no meu lugar. Entendem? Entendem, irmãos? E se o pecado em que ele caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu. E depois, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado. Isso é muito diferente do meu pensamento. Então, orar por um doente, colocar a mão sobre a cabeça de um pastor, de uma pessoa para ordenar como pastor. Isso a gente compreende, não é? Mas por que tem que fazer imposição de mão sobre uma cabra, sobre um animal? Isso eu não conseguia compreender. Se fizesse imposição de mão sobre um homem, eu ia entender. Fazer imposição de mão sobre um pastor, sobre um doente, eu entendo. Mas por que numa cabra, num animal? Eu perguntava para várias pessoas, mas não conseguia achar resposta. Por que tem que ser cabra? Ninguém sabia responder. Aí eu pensei, o que eu vou fazer nessa hora? Eu vou procurar na Bíblia. Aí eu comecei a ler a Bíblia. E depois de passar um tempo, eu estava lendo a Bíblia. Eu li em Levítico 16, 21. O que está escrito? Está escrito o quê? Arão porá ambas mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as transgressões e todos os seus pecados os porá sobre a cabeça do bode. Aí eu percebi, é isso. Então não é simplesmente que ele está impondo suas mãos. Ele está fazendo a imposição de mãos para passar o meu pecado sobre aquele animal. Então é dessa forma que o meu pecado vai passar para a cabra e assim é que a cabra vai morrer pelos meus pecados. E nesse momento eu entendi isso. Até aí passar o pecado para a cabra para ele morrer pelos meus pecados eu entendi. Mas eu fiquei mais curioso ainda. Daí tem que matar a cabra e depois tem que pegar o sangue com o dedo e tem que passar sobre os chifres do altar. Está escrito no capítulo 4, Levítico 4, 26, 27 e 28, né? Então, pega esse sangue e passa nos chifres do altar. Por que tem que passar o sangue dos chifres do altar? Por que tem que passar o sangue nos chifres do altar?
Por que tem que passar o sangue nos chifres do altar do holocausto? Aí eu continuei a ler a Bíblia. Eu não conseguia entender. Aí eu não lembro muito bem quanto tempo se passou. Mas um dia eu estava lendo a Bíblia e sabe o que é incrível? Toda a resposta está dentro da Bíblia. Vamos repetir comigo. Toda resposta, a Bíblia, toda dúvida da Bíblia, a Bíblia responde. E eu estava lendo a Bíblia um dia, e aí eu achei algo incrível. Em Jeremias 17:1. Vamos ler todos juntos. O pecado de Judá está escrito com ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Então, essa cabra vai morrer, vai pegar o sangue, vai passar com o dedo nos chifres do altar. Por quê? Porque é o que a Bíblia está respondendo claramente. Nós, quando cometemos pecado, Deus falou que fica escrito na tábua do nosso coração, não é? Tem algumas senhoras que vêm para mim e falam: pastor, eu abortei. E ela fica sofrendo muito. Ela era uma parteira e ela fez muitos abortos, ela matou muitas crianças. Então, desde bebês de 1 mês até 9 meses ela matou. Nossa, pastor, será que eu vou poder ser perdoada disso? Por que fala isso? Então, como é que ela vai abortar? Então, tá escrito na tábua do coração dela. Você que fez muitos abortos nas mulheres, então tá escrito na tábua do coração dela. Então, a Bíblia diz que o pecado está escrito em 2 lugares. Nos chifres, nas pontas dos seus altares e na tábua do coração. Vocês vêm para o culto, né? E aqui tá as pontas dos altares. E quando ele olha para você, olha, você cometeu pecado, hein? Não é? Vocês também não lembram do seu pecado, mas quando vocês vêm aqui para a igreja, vocês se lembram dos seus pecados, não é? Então, está escrito nas pontas dos seus altares. Então, como que pode apagar esse pecado? É com o sangue. A vida está no sangue. Quando o animal morre, porque o pecado foi perdoado, então aquele sangue foi derramado e aquele sangue vai ser pego e vai passar nas pontas dos altares. E assim esse sangue vai encobrir o pecado, vai apagar o pecado. Então Deus, com o sangue que Jesus Cristo derramou na cruz, porque ele derramou aquele sangue e ele apagou nos chifres do altar do céu, por isso que ele não se lembra mais dos nossos pecados, também dos seus pecados não me lembrarei jamais. Ele falou que ele vai se lembrar? Não, né? Ele falou que eu também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre, assim diz o Senhor. Então, se Deus disse isso, ele se lembra do seu pecado ou não? Hein? Ele não se lembra mais dos seus pecados? Como vocês sabem? Está escrito na Bíblia. Então, como é que apaga o pecado do nosso coração? Pela fé. Quando a gente acredita que Jesus Cristo já lavou os nossos pecados, então, assim, o nosso pecado foi perdoado, né? Então, a Bíblia está falando sobre esse perdão do pecado. Até hoje, muitos pastores falaram sobre o perdão do pecado muito vagamente. Teve alguns pastores que disseram que enquanto dormia estavam chorando e derramando coriza enquanto dormiam. Sabe o que quer dizer isso? É contra a Bíblia. A Bíblia diz claramente.
Eu não compreendo muito bem porque vocês não se tornam pastores. Eu não era nada. E eu li a Bíblia. E quanto mais eu li a Bíblia, é um livro que a gente mais pode confiar. Então, se a gente viver a vida confiando na Bíblia, a pessoa que vive uma vida confiando na Bíblia é completamente diferente de uma vida que não confia na Bíblia. Assim como aquele irmão testemunhou aquela hora, né? Ele estava com Alzheimer. Por que ele está com Alzheimer? Por que ele está com Alzheimer, né? Por que vai ficar com medo de Alzheimer? Se no nosso apartamento sempre tem um aviso para vir fazer exame de Alzheimer. Eu acho que eu também, né, tô ficando meio caduco, né, tô perdendo um pouco, assim, a memória. Mas a gente, com o passar do tempo, tem que ir perdendo um pouco da memória. E eu tava pensando, nossa, cortando o cabelo hoje, por que o cabelo cresce, né? E eu pensei, que gratificante. Se desde que eu nasci não cortasse o meu cabelo, eu ia estar com uns 4 metros até agora, não é? Ainda bem que cresceu só um pouquinho, né? Então, se o meu cabelo crescesse tanto, eu ia estar com 30 metros, né? Imagina quão sofredor seria. Como eu poderia andar? Como é que eu poderia andar de carro, andar de ônibus? Ia ser difícil. A memória também. É bom perder um pouco da memória, assim, né? Porque é bem complicado hoje em dia a vida. A gente vê muita coisa, a gente recebe muita informação e a cabeça fica muito complicada, confusa. E vivendo, esquecendo um pouco das coisas é bom. Principalmente se você esquecer da sua dívida, melhor ainda, né? A gente seria muito feliz. Mas não é que eu me esqueci do pecado. Ele foi apagado. E eu estava falando isso para os pastores, mas me desculpa. Mas não existe ninguém ainda, até hoje, que já sabia de antemão sobre isso. Eu me encontrei com muitos pastores. E eles ficam, assim, assustados. Eles ficam muito felizes. Eles ficam em paz. Eu falei agora há pouco, né, do pastor Chong Dechol. Então, ele foi num retiro lá em Denver e um pastor falou, né? Oi, você é um pastor coreano? Sim. Aí esse pastor tirou uma foto e perguntou, você conhece esse pastor? Conheço. Como é que o senhor conhece ele? Eu fui na conferência em Madison Square Garden e naquele tempo eu organizei todo o meu coração, toda a minha vida e agora eu sou um pastor. Aquela conferência de Madison Square Garden mudou a minha vida e eu sou um pastor de uma igreja de 1.500 pastores, de 1.500 pessoas. E eu conversei com ele por uns 20 minutos. Dentro do meu coração entrou Jesus Cristo, o medo, preocupação, angústia, doença, por mais que eu me depare com essas coisas. Porque se Jesus Cristo está dentro de mim, eu não temo nada disso, né? Está escrito em Gênesis capítulo 1. No princípio a terra estava vazia, sem forma abismo, espírito, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus parava por sobre as águas. Se não tivesse a palavra de Deus, a terra continuamente, para sempre, teria que ficar nas trevas, no vazio e na bagunça. Mas, disse Deus, haja luz, houve luz. Ou seja, escuridão, vai embora, e a escuridão foi embora. Vai embora, vazio, vai embora, bagunça. E assim, o trabalho de Deus começou a aparecer. Mas o incrível é que, independente de qualquer doença, qualquer problema, qualquer dificuldade que você tenha, Deus pode resolver tudo. Como? Dependendo de quanto você acreditar em Deus, isso vai ser decidido e resolvido. Amém? Ontem eu fiz comunhão com 2 irmãs. São 2 irmãs preciosas que trabalham pelo Evangelho.
Eu falei para elas não da teoria como sair desse mundo do pensamento da carne para entrar no mundo de Deus. Quando o missionário Cheoa, o que foi de especial que aconteceu com eles, né? Não foi que aconteceu alguma coisa especial com eles, mas a decisão na vida deles estava, eles acreditaram na palavra de Deus ou não. Assim também, a salvação não depende do que eu faça ou não faça, mas dentro da Bíblia está escrito em várias partes que Jesus Cristo já lavou os nossos pecados. E se eu acreditar nessa palavra, eu recebo perdão do pecado, eu recebo salvação. Antigamente, eu tinha muita inveja da mulher surpreendida em adultério, porque ela não ia mais ser condenada, ela ia para o céu. Eu queria tanto escutar de Jesus Cristo, nem eu tampouco te condeno, eu queria tanto escutar isso de Jesus, eu tinha muita inveja daquela mulher surpreendida em adultério. Mas, quando eu acreditei que aquela palavra que Jesus falou para aquela mulher surpreendida em adultério, ele falou para mim também, eu também pude me libertar do pecado. Assim como Jesus falou aquelas palavras para aqueles enfermos, quando Jesus Cristo também falou para mim, então esse Jesus Cristo aparece na minha vida, independente da dificuldade, do problema, da preocupação que você tenha. Dentro do seu coração, se você puder vencer tudo isso, muita preocupação, medo, angústia, tudo isso se torna nada. Mas, se vocês acharem seu método, seu pensamento mais importante, se isso crescer no seu coração, Deus não tem como trabalhar nesse coração. Porque vocês acreditam mais no mundo do que na palavra de Deus. É uma resposta muito simples. E em Ruth capítulo 1, está escrito, né? Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Não fazia muito tempo que eles entraram na terra de Canaã, não é verdade? Mas por que veio fome? Veio fome. Quando eu penso do meu passado, as dificuldades que eu tive, nunca nada aconteceu sem ter o motivo de Deus, a providência de Deus. Eu pude ver claramente, depois de tudo acontecer, que Deus estava fazendo tudo isso. Agora, eles entraram na terra de Canaã. Então, aí eles estavam começando a ficar presos naquela vida de comer bem, viver bem. Mas tem dois métodos. Você está fazendo pelo método de acreditar em Deus ou no seu próprio método? Então, aí que está o problema. Aí que está o problema. Então, Deus, qualquer problema que seja, se Deus conduzir esse trabalho, Deus vai poder trabalhar. Mas se entrar pelo método do homem, então Satanás vai poder trabalhar. Então, para Deus ensinar o método de Deus, Deus teve que trazer a fome, teve que ter dificuldade, teve que ter doença, teve que vir angústia, teve que vir o Alzheimer. E assim, a gente recebe por esse motivo, né? Quando a gente passa por uma dificuldade, tem dois tipos de pessoas. Uma pessoa que segue temendo e outra pessoa que segue acreditando na promessa de Deus. Então, quando você não acredita em Deus, quando você está fraco, você acaba escolhendo o método humano. Não é verdade? Então, nós nos aproximamos de Deus, dependemos de Deus, e para fazer isso, então nós podemos ter dificuldades, problemas, angústias, não é? Mas nós enfrentamos isso dando passo pela fé. Tendo vida espiritual, passei por muitos pequenos e grandes problemas. E a cada método, eu podia utilizar o método humano e o método de Deus. Mas
quando eu abria a Bíblia e olhava para a promessa de Deus e acreditava na promessa de Deus, era incrível como tudo acabava se resolvendo. Quando eu fui para o exército, antes de ir para o exército, eu estava 1 ano e 6 meses em Champali. É o lugar onde eu posso dizer que foi o primeiro lugar em que eu ministrei. Quando eu estava indo para o exército, as pessoas me deram bastante dinheiro, mas eu, por querer, não levei nada. E eu entrei no exército. E para comprar um selo, eu precisava de 10 centavos, né? E lá no exército, eles falam que todo sábado a gente tinha que dar dinheiro para comer fora. Eu falei, eu não tenho dinheiro. Mas o maço de cigarro que sai no meu nome eu posso dar. E todo o salário que eu recebo pode levar, né? Mas não peçam nada para mim. Eu não tinha outro método, né? Por 3 anos eu vivi realmente sem receber nenhum dinheiro. Mas tudo que eu precisei, Deus me deu. Foi incrível. E o principal caso é que quando eu estava no exército, eu tava com muita fome. Toda noite eles davam pão. Uma vez, depois que eu saí do exército, o irmão Son, eu me encontrei com ele, ele falou assim, o irmão Parque, me devolve o dinheiro. Que dinheiro? Dinheiro do pão. Que pão? Todos os dias à noite eu comprava pão para você, né? Porque você não tinha dinheiro. Aí eu perguntei, quanto que é? Ele falou, depois eu vou calcular e vou te mandar conta. Era muito legal aquele amigo, né? Todas as noites aquele amigo comprava o pão de metro. E depois que eu saí do exército, ele foi pro Vietnã, esse irmão. E eu perguntei na prefeitura de Gwangju, né, se tinha esse irmão. Aí tinha um monte de gente com o mesmo nome que ele. E o terceiro telefone que eu liguei, era ele. Eu me encontrei com ele, a gente comeu bem. Realmente a gente trabalhou dentro da base juntos pelo evangelho, foi muito legal. Deus já tinha preparado todas as coisas para mim. E lá no Japão, a gente estava tendo aquela reunião dos presidentes lá, e eu me encontrei com o presidente de Togo. Em 2017 eu fiz o acampamento em Togo, e o secretário, o assessor do presidente, ele participou e do nosso acampamento mundial, e depois ele marcou um encontro comigo e com o presidente de Togo por 30 minutos. E essa vez foi a primeira vez que eu me encontrei com ele, né? Então, essa educação que eu dou é dos judeus de Talmud, né? Então, 6 milhões de judeus pelo mundo, 10 milhões em Israel e o restante espalhado pelo mundo, né? Então, essa nossa palestra de educação emocional, ela se sobressai sobre a educação de Talmud. Por 40 minutos eu dei a palestra diante do presidente de Togo. Por quê? Eu me encontrei com um viciado em drogas lá em Los Angeles e a mãe estava muito preocupada e trouxe ele para a Coreia. E eu não falei para ele, você não se droga, você não joga, você não vive assim. Porque aqui a Coreia é o país mais limpo sobre as drogas, né? E eu não falei para ele, não joga, não faz. Eu não falei por quê? Porque eu li a Bíblia para ele. Em João capítulo 8, eu li para ele sobre a mulher surpreendida em adultério. Aquela mulher foi pega em adultério. E ela ia ser apedrejada e se encontrou com Jesus Cristo.
E ela ficou diante de Jesus Cristo e esses fariseus perguntaram, né? Mestre, o que diz a lei de Moisés para que tais mulheres sejam apedrejadas? Então Jesus falou, quem dentre vós estiver sem pecado seja o primeiro que lhe atire a pedra. Então ninguém podia tirar nenhuma pedra e todo mundo foi embora. E Jesus perguntou para essa mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor, ninguém. Nem eu tampouco te condeno, vai, não peques mais. Então Jesus mandou ela embora. Então, acabou, é isso. Eu comecei a averiguar, a pesquisar o coração dessa mulher. Como será que ela adulterou? Com que coração ela adulterou? Com coração lascívio. Tanto mulher e homem, se não tiver coração lascívio, não vai adulterar. Você pode matar a pau, mas essa pessoa não vai adulterar se não tiver coração lascívio. Tudo começa no coração. O coração lascívio, o coração de roubar. Quando surgem esses corações, se você não brigar contra esse coração, você somente vai poder... Se você não tiver cobiça, você não vai roubar. Então, essa mulher se encontrando com Jesus Cristo, vamos supor que vão uns 20, 30 minutos, né? Depois, Jesus Cristo manda essa mulher embora. Porque eu sou um pastor. Eu não posso somente ler a Bíblia, eu tenho que ficar pensando, né? Eu pensei no coração dessa mulher. No coração dessa mulher estava cheio de preocupação, o coração dessa mulher estava cheio de angústia, de medo, mas quando essa mulher foi embora, como Jesus Cristo mandou ela embora? Eu olhei para o coração dessa mulher, tinha muita gratidão. Nossa, se não fosse Jesus, eu ia morrer apedrejada. Nossa, ele me amou, realmente é muito gratificante. No coração dessa mulher, quando ficou cheio de gratidão, então, essa mulher estava indo. Quando ela estava indo embora, ai, Jesus, muito obrigado. Aí depois, indo embora, ai, Jesus, muito obrigado. Ai, muito obrigado, muito obrigado. Eu desenhei o coração dessa mulher. Jesus não falou para ela, não matarás, não roubarás. Mas Jesus não deixou ela presa nesse coração de não matar. Encheu o coração dela com outra coisa. Então... como ela não roubaria, como ela não adulteraria se o coração dela estava cheio disso? Quando eu vou para os Estados Unidos, eu falo, né? Eu sempre falo para vocês, eu levo os meus netos para comer lá no Five Guys, hambúrguer. Aí eu falo, vocês escolham tudo que vocês quiserem. Aí eu dou o cartão de crédito e assino. E depois que que eles comem tudo, eu pergunto, vocês querem mais alguma coisa? Eles, eu vou, tô com a barriga muito cheia, não posso mais comer. O apelido do meu neto caçula é Porquinho. Então, essa mulher surpreendida em adultério também estava. O meu coração está cheio de gratidão, está cheio. Então, eu aprendi isso de Jesus na Bíblia. Então, para aquele jovem que tinha problema com droga, com maconha, eu não falei para ele parar de se drogar. Eu comecei a pregar para ele sobre a gratidão e felicidade de Jesus. E ele se tornou uma pessoa completamente diferente. E ainda hoje eu converso com ele pelo telefone e ele fala, nossa, pastor, eu fui muito feliz naquele tempo, eu queria voltar para aquela época. Ele foi para Los Angeles. Aí as pessoas perguntam, você é o Andy? Você não teve vontade de se drogar de novo? Não. Porque o coração dele ficou cheio de gratidão e felicidade. Então no coração dele não tinha mais lugar para entrar droga. Vamos ver quanto tempo isso vai durar. Foi 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele não voltou a se drogar. E as pessoas começaram a se assustar com a mudança dele. E assim, 28 amigos do Ed dos Estados Unidos vieram para a igreja de Rambat e aí a gente começou o acampamento. E depois vieram os 58, em 2001 vieram 500 pessoas, em 2002 pela primeira vez a gente fez essa ONG e até agora a gente está com isso, né? Lá na Índia o índice de suicídio é muito alto. Há muitas pessoas que se suicidam. Mas a IYF entrou lá e as pessoas se divertem, curtem junto com a IYF e o índice de suicídio diminuiu. E agora a gente está pedindo para o governo, para a educação da Índia, para a gente poder trabalhar com eles.
A gente quer que essa educação seja espalhada no mundo inteiro. O presidente de Togo, escutando isso, ele ficou assustado. Ele falou, tá, agora chega, todo mundo sai da sala. E somente eu e o presidente ficamos naquela sala. Aí eu falei, desculpa, é que eu não sei falar francês, né? Então não dá pra ficar só nós dois. Mas ainda bem que o evangelista Kim Samuel tava lá. E ele é um... Ele é filho do pastor de Togo, então ele vai ficar para traduzir, tá? Por isso que ele sabe falar bem francês. Tem vezes que até dá raiva, né? Mas, mesmo assim, quando eu vejo ele falar francês, é incrível. É muito gratificante. Então, isso que nós fazemos, ai, eu me decidi, eu não vou mais roubar, eu não vou mais jogar jogo de aposta, eu não vou. Eu me encontrei com pessoas que fazem jogo de aposta. Uma vez ele puxou aquela alavanca, né? E caiu um monte de moeda. Aquela felicidade daquele momento encheu todo o coração daquela pessoa. Mas o problema é que aquela felicidade não era pagada. Quando ele puxava aquela alavanca, ele sempre tinha expectativa que ia descer um monte de moeda. Mas ele colocava a moeda e ela não voltava. Colocava e não voltava. Mas no coração dele ele acreditava. Não, mas essa vez vai dar certo. Essa vez vai dar certo. Ele colocou o dinheiro do salário dele. Depois ele colocou o dinheiro até da empresa dele e foi parar na prisão. Mas sabe o que é importante? Quando entra esse coração... Ai, essa vez vai cair um monte de moeda. Ai, não caiu. Então, a pessoa tem que pensar, né? Nossa, eu vou colocar moeda e pode não cair moeda nenhuma. Se a pessoa não sabe o mundo do coração, ela simplesmente vai ficar puxando a alavanca até acreditar que vai cair de novo a moeda, né? Essa vez a gente foi para Las Vegas, que teve a cantata lá. E esse teatro é junto com um hotel. É conectado, né? E lá no hotel, o hotel ele foi de graça para todo o coral, né? Por quê? Para fazerem jogo de aposta ali, né? Mas a gente não tem tempo para fazer jogo de aposta, né? Até dentro do aeroporto de Las Vegas tem esses cassinos. Então, se eu puxar a alavanca e sair dinheiro, o que eu vou fazer com o dinheiro? Então, o que é importante? O nosso coração. A cobiça que arrasta o nosso coração, se é o dinheiro, dinheiro, se é o poder, poder, se é a lascívia, lascívia. Então, a cobiça pelo dinheiro, isso está tomando conta do lugar do seu coração. Então, o seu coração está sendo arrastado por isso. Mas Jesus Cristo, ele, quando preencheu o coração daquela mulher surpreendida em adultério com amor, a lascívia já não tinha mais espaço para entrar no coração dela. Então, dessa maneira, eu descobri a educação emocional. E as pessoas do mundo inteiro, elas se assustam. Daqui a 5 anos, o mundo inteiro vai receber a nossa educação. Na África, muitos jovens... Não tem outro método para trocar os jovens da África. Pessoal, Deus está lhes dando, antes de lhe dar a oportunidade de escolher, Ele lhe dá fome para que você incline seu coração para o lado de Deus. Antes de simplesmente Deus dar a fome, Deus fez com que você recebesse o perdão do pecado. Amém? Hoje o irmão testemunhou, né? Eu tenho Alzheimer, mas eu já estou curado. Ele deu um testemunho muito gratificante. Mas, pessoal, a salvação, o perdão do pecado que Jesus Cristo nos deu, essa gratidão, quando ela enche todo o nosso coração, surge o coração de amar a Deus, de ser obediente a Deus.
quando eu tenho esse coração, mesmo que venha fome, eu vou passar por essa fome, dependendo de Deus, e vou poder vencer a essa fome, amém? Porque eu somente vivo por Deus, então Deus vai poder me dar uma vida abençoada e glorificada, compreendem? Então aqui o Malom, Quilion e o Elimeleque, né, e a Noemi são os 4. Eles não escolheram depender de Deus, eles escolheram o método humano, certo? E o livro de Ruth está nos explicando isso. Essa vez, eu fiz a cantata de Natal nos Estados Unidos. Todos os dias eu como e penso, né? Nossa, como a gente pode fazer bem essa cantata, né? Como a gente pode melhorar? Então, mais ou menos umas 100 a 130 mil pessoas participam da cantata. Então, se a gente tirar familiares e crianças, então dá mais ou menos umas 100 mil pessoas. Então, eu pensei, eu quero dar um livro do perdão dos pecados para cada um deles. Eu só pensei. Então, como a gente... Então, se a gente puder imprimir 100 mil livros, então vai custar cada livro mais ou menos $1,50. Então, mais ou menos deu $130 mil para imprimir todos esses livros, né? E o irmão ele imprimiu muito bem esses livros. E eu liguei para o meu filho dos Estados Unidos. Eu falei, olha, a gente quer dar um livro para todos os participantes. Principalmente em Springfield. Somente tem americanos. E eles são muito cavalheiros, né? E eles agradeceram muito e falaram, a gente é um casal. Então só dá um livro pra gente. Pode dar o outro para outra pessoa. E as crianças não receberam, né? Então a gente fez 100 mil livros, então dava para dar para todo mundo, distribuir para todos os participantes. Alguns pastores... Teve um participante que leu o livro e chegou em casa e já leu e me falou, ai pastor, por favor, me dá 200 livros para eu dar para todos os membros da minha igreja, é muito bom esse livro. Aí, mas a próxima vez a gente quer mandar o livro, agora as pessoas vão ter que comprar, porque a gente não tem como ficar dando de graça, né? Né? Se vocês acharam bom, então compram bom. Mas a gente não... Realmente, eu não quero fazer comércio, né? Mas eu dei 100 mil livros para os Estados Unidos. Nossa, eles ficaram muito felizes. A minha nora, todos os dias, manda foto das pessoas recebendo livro, sorrindo. Eu não uso meu celular para outra coisa, só para ver a foto das pessoas sorrindo, recebendo livro. E o meu filho tinha que entregar esses livros para cada cidade. Ele alugou 3 caminhões. E o meu filho dirigiu um caminhão. Por 6 dias, 3 grupos dirigiram o caminhão para distribuir o livro para os Estados Unidos inteiro, né? Nossa, eles ficaram muito felizes. Um livro é uma vida. Né? A pessoa vai ler aquele livro, vai receber o perdão do pecado. E ele lê e dá para o vizinho, dá para o amigo. E a gente colocou ali o endereço de todas as igrejas dos Estados Unidos para eles poderem ir. A gente também apresentou o CLF, fez uma propaganda dentro do livro. Todos os dias eu penso, né? Como eu vou pregar o evangelho? Como as pessoas vão receber salvação? E pensando nisso, Deus abre o caminho diante de mim. Nossa, eu fico tão feliz. Quando eu fui para os Estados Unidos, o vento estava a favor e aí eu cheguei bem rápido. Mas quando eu voltei para a Coreia, o vento estava contra e demorou muito. Eu cheguei 5h40 da tarde, mas nossa, como era sexta-feira, estava muito cheio de trânsito na rua. E aí o pastor Igangu me ligou
E quando eu atendi o telefonema dele, eu pensei, ele tá querendo falar sobre o culto de sexta, né? Aí eu falei, fala, o que que você quer falar? É do culto de sexta, de célula? Sim. Tem algum lugar que o senhor vai? Aí eu falei, aí ele falou, tem um aqui perto da igreja de Canam, o senhor não pode ir? Nossa, e de repente quando eu recebi esse telefonema, todo aquele trânsito que existia desapareceu. E depois que eu jantei, era 7h10 da noite. Aí eu falei, eu vou, né? E eu peguei o endereço e fui correndo. Eu participei no culto, né? E foi muito gratificante. Deus, dentro da minha vida, eu nunca pensei na minha velhice. Por quê? Porque o que Deus preparou não tem nem comparação com o que eu posso preparar. Para eu preparar a minha velhice. Eu nunca me preocupei por causa do dinheiro. Porque mesmo com esse dinheiro eu utilizava pelo evangelho. Mas as pessoas são muito insensatas. Então, as pessoas, Elimeleque, Noemi, Malom e Quileão, eles seguiram o método deles. Então, se o homem não sabe pensar, a mulher pelo menos devia saber pensar, mas o problema é que ela também não sabia pensar. O Malom e Quileão, ele nem estão em idade para morrer. É porque a gente fugiu para Moab, é porque a gente não dependeu de Deus, porque a gente fugiu de Deus, então é lógico que Satanás ia trabalhar. Quando Elimeleque morreu, se ela tivesse voltado para Belém, Malom e Quileão não teriam morrido. Mas porque são insensatos, não sabem. Elimeleque morreu, Malom morreu, Quileão morreu. E nesse momento ela percebeu, por isso que a gente recebeu maldição, porque partimos de Deus. A gente vem para a igreja para aprender isso. O pastor tem que ensinar isso. Porque a pessoa não tem capacidade de perceber isso sozinho. Por isso, as pessoas que participam do culto e não participam são bem diferentes. As pessoas que não participam do culto começam a partir para o mundo, começam a seguir o mundo, começam a ficar contra a igreja. Quem faz isso? Satanás. E sem perceber o resultado, simplesmente seguem por esse caminho. Vamos fazer uma grande conferência. Por quê? A gente vai fazer a cantata. A gente fez a cantata essa vez em Denver. Diz que tem 12 irmãos ao todo. E eles tiveram que alugar um teatro de R$200 mil. 12 irmãos. E era um ringue de gelo, né? Estava bem fresquinho lá dentro. E esses 12 membros tinham que convidar 5 mil pessoas. E isso ainda é diferente dos coreanos, né? Não é fácil. E isso quem tinha que fazer eram os irmãos. Tinham que escrever a carta do querido vizinho. Tiveram que escrever 200 mil cartas. A minha neta também, desde 6 horas da manhã até 6 horas da noite, ela estava distribuindo nas ruas a carta. Todas as crianças da nossa igreja fizeram isso. E eles ainda ficavam felizes com isso. E o resultado é ver muitas pessoas recebendo a salvação. E daí se não todo mundo se conectar à igreja de Deus? Porque Deus se agrada disso, Deus nos abençoa. Mas se não souber do mundo da fé, eu gastar o meu tempo, gastar meu dinheiro, gastar o meu coração, tá indo para o caminho da carne. Onde está o meu coração? Vai seguir, onde está o meu coração, a minha carne vai seguir. Então, gastar o dinheiro, eu gasto pela minha carne, gastar o meu tempo, eu gasto pela minha carne, porque está se afastando de Deus. E aí acaba se tornando naquela pessoa, eu não tenho fé. Por quê? Acaba se tornando nessa pessoa.
Essa vez a gente tem. Ai, a gente vai ter grande conferência. Ai, vai ter cantata. Ai, que coisa, não acaba o trabalho na igreja. Ai, tô cansado. Chega. Tem pessoas que pensam assim. Mas pelo contrário, tem pessoas que ficam muito felizes. Ai, cantata de Natal. Ai, grande conferência. E depois tem cantata. O que depois vai ter? O que vai ter? Fica muito feliz. E quando a gente vê Deus conduzindo a nossa vida, a gente fica tão agradecido que não tem nem como expressar. A outra vez, quando eu fiquei doente, o ancião Juan ficou falando para eu ir para o hospital para fazer um exame completo, né? E fazer uma tomografia, né? Aí eu, para que eu vou fazer isso? Eu falei, minha pressão é 13/7, mas a minha pressão subiu porque eu tô bravo esses dias, né? É verdade, aumentou a minha pressão porque eu tava bravo. E depois eu fui, o médico falou, não precisa mais tirar a tomografia. Mas o ancião, ele queria, né? Eu podia ver nos olhos dele que ele queria que eu tirasse aquela tomografia. Aí desde aquele dia eu comecei a ficar saudável. Nossa, eles me trataram tão bem, os anciãos, que eu queria ficar um pouquinho mais doente, né? Então Deus está se responsabilizando e cuidando da nossa vida. Mas vocês não estão conseguindo depositar suas vidas na mão de Deus. E se vocês tivessem dependido de Deus, então também, se Elimeleque e Malom Quilion tivessem dependido de Deus, eles não teriam morrido. E aí acabaram morrendo e acabou ficando 2 viúvas que voltaram para Belém. Por isso que está escrito no livro de Mateus, né? Que Salmão gerou Rabi a Boaz, este de Ruth gerou Obed, Obed a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi. Então, quando ela voltou, tinha marido, tinha filho, tinha tudo. Tinha uma vida muito abençoada. Por isso, Deus sempre dá trabalhos na nossa igreja. Para a gente poder viver junto com Deus. Enquanto a gente vive junto com Deus, Deus cuida de toda a nossa vida. Deus, ele pergunta, você quer se proteger ou você quer que eu te proteja? Deus está falando isso. Muitos irmãos vivendo de uma forma difícil, vivendo pelo Evangelho. É muito agradável ver como eles vivem. Eles não poupam as suas próprias coisas. Enquanto eles vivem junto com o Evangelho, eles têm paz no coração e Deus pode conduzir a vida deles. Mas a pessoa que só tem carne no coração, essa pessoa jamais pode utilizar seu dinheiro para o Evangelho, porque acha que é um desperdício. Quando Deus está vivo no nosso coração, fazendo a conferência, Deus nos dá muita alegria e felicidade no coração. Veio a fome. Elimeleque, Malom e Quilion. Como é que vocês querem vencer a fome? Utilizando o método humano, parece que é bom, né? Se eles forem para Moab. Mas indo para aquele caminho de Moab, Deus não impediu que eles fossem. E Elimeleque morreu. E naquele momento eles tinham que perceber. Mas eles não perceberam. Malom também morreu, devia ter percebido, mas Quilion ainda não morreu, mas aí Quilion também morreu. E depois as 3 ficaram viúvas, e naquele momento elas perceberam. Mas ainda bem que voltaram, porque se não tivessem voltado, também ia ter morrido Noemi. Muitas pessoas partem de Deus e ficam indo no caminho da carne, pensando que são inteligentes e boas. Não existe nada mais insensato e tolo do que isso. Depois que recebemos o perdão do pecado pelo sangue de Jesus Cristo, nos tornamos filhos de Deus. E Deus, ele se responsabiliza por tudo. E se o nosso coração não se tornar um com o de Deus, porque ficamos presos na carne, não tem como Deus nos dar a sua bênção. Essa vez eu fiquei muito feliz com a cantata.
e vendo muitos pastores mudando, recebendo a salvação, nossa, derramando lágrima, eu fiquei muito feliz. Então, no teatro as pessoas dizem, nossa, como o Coral Gracias muda anualmente, né? Eu entrei 3 horas, eu entrei no meio da apresentação, as pessoas estavam chorando, né? Eu também tive que me esforçar para segurar a lágrima. Não tem nem comparação com a cantata do ano passado. Eles falam que é a melhor música, a melhor apresentação. Por quê? Porque é um caminho que Deus abre para nós. Deus, ele preparou todas as coisas para a gente poder viver pelo caminho da fé, mas também existem muitos caminhos da carne. E o que Deus nos mostra, se você seguir pelo caminho da carne, você vai ter o resultado de Malom, Quilion e Elimeleque. Mas quando você se arrepende e volta para o caminho da fé, Deus abençoa. Quando elas voltaram para Belém, elas não tinham nada. Mas bem naquele tempo era tempo da cega, da colheita, né? E colhendo os peixes, ela se encontrou com Boaz. E um mês depois eles acabaram se apaixonando, eles acabaram se casando. Onde é que existe uma mulher tão abençoada? Deus abençoa dessa forma, quando a gente confia em Deus, mas quando a gente vai pelo método humano, parece que é bom, mas no final essa pessoa somente pode fracassar e ser destruída. Por isso, Deus dá o seu coração para nós, e a gente dando o nosso coração, o nosso tempo para Deus, não existe, eu acredito piamente que não existe uma vida melhor, e nada melhor do que a gente dar a nossa vida para Deus. Até aqui.